Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui de volta, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui de volta para mais um momento de reflexão com vocês. Como eu havia já dito, que eu ia voltar em nome de Jesus para refletir com vocês a respeito da palavra de Deus. E aqui eu estou de volta, tá bem? Então, gente, hoje eu estou aqui para falar no seguinte tema: realmente o milagre é para todos? O milagre acontece na vida de todos? Sim ou não? O que vocês acham? O que vocês mesmos podem dizer a respeito disso? O que vocês sentem no coração? Já veio algo a respeito no coração de vocês a respeito disso? Aqui, esse tema de hoje, vamos refletir sobre isso, ok? Eu vou pegar duas passagens na Bíblia, eu não vou ler toda, tá? A passagem, eu vou pegar aquilo que é tocante, dentro daquilo que a gente vai refletir. Vou pegar duas passagens, tá? E vou ler com vocês aqui. Se você tem sua Bíblia em casa, eu peço a vocês que peguem sua Bíblia, abra sua Bíblia, leia também, pois você não deve receber também tudo que passam a vocês. Vocês também devem conferir na Bíblia, para que vocês não sejam levados para qualquer vento de doutrina, ok? Então vamos para a palavra, tá? A primeira passagem se encontra no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 24, e vou ver onde eu vou parar, tá, gente? Mas eu vou ler, vou começar no versículo 24, tá bem? E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Então aqui continua falando, pois foram vários acontecimentos, Jesus ia curando no meio do caminho a várias pessoas, mas não todas. É nisso que eu quero tocar. O milagre do Senhor não alcançava todas as pessoas. Então é nisso que eu quero falar com vocês. Então vou começar já falando dessa passagem, depois vamos passar para outra passagem e vou continuar falando também. Então, essa mulher, ela já via sofrendo 12 anos, nesse sofrimento. 12 anos. Vocês já conhecem essa passagem? Vocês já ouviram falar a respeito dessa mulher, do fluxo de sangue? Se você não ouviu, você também pode depois ler em sua casa para saber um pouco melhor dessa passagem. Mas aqui vamos falar novamente dessa passagem também. Então, essa mulher, ela tinha esse fluxo de sangue que trazia sofrimento na vida dela. 12 anos. Imagina você sangrando.
Eu sei o que é isso, gente, sangrar, né? Muito. Eu já passei muitas dores na minha vida e eu fui alcançada, né, por um meio diferente de um milagre, né, na minha vida a respeito disso. Uma outra hora eu posso mencionar aqui, né, falar aqui sobre isso para vocês. Mas então, essa mulher, ela estava sofrendo, foi em médicos, provavelmente tinha condições, né, para poder, ou um certo dinheiro para poder tratar, né, fazer um tratamento que trouxesse saúde, trouxesse um alívio para ela. Só que isso não acontecia. Ela gastava, né? Quantas pessoas estão assim, né? Gastava dinheiro e nada lhe acontecia. Mas o ponto que eu quero chegar havia multidões, né? Havia uma multidão, né? Que dizia, com ele seguia uma grande multidão que o apertava. E no meio dessa multidão, essa mulher também estava, tá? Jesus ia curando, Jesus ia passando, Jesus sempre ia passando, preste atenção. Jesus, ele está passando. No momento que ele está passando, é o momento de você tocar, tá? É o momento de você tocá-lo. Ah, mas a multidão estava apertando, todos estavam tocando a Jesus. Não. No meio dessa multidão havia curiosos, haviam pessoas que queriam ver, né, realmente, né, para poder crer, para poder ter fé ali. E não é assim que as coisas funcionam, né? Sabemos disso. E haviam pessoas que talvez ainda não tinham entendido como que elas, né, conseguiam tocar a Jesus. Como é que elas que conseguiam alcançar Jesus? Muitas pessoas poderiam estar pensando ali, né, que ao apertar Jesus receberiam o seu milagre. Mas não é por apertar, por estar no meio dessa multidão, que qualquer pessoa receberia um milagre, algo que ela tenha buscado de Deus, algo que seja impossível em sua vida. Haviam muitas pessoas, havia muita gente. Aqui a Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus. E sempre isso acontecia onde Jesus estava, as pessoas já sabiam que Jesus estava por ali, as pessoas já iam de encontro para saber onde estava Jesus, para poder ir até Jesus. Só que nem todos tocavam Jesus. E veio essa mulher que estava ali, quase definhando, né? A pessoa quando perde sangue, ela fica fraca, ela fica debilitada. Imagina 12 anos sangrando. 12 anos tendo força, ela até andava encurvada. E ela também era reconhecida, pois ela tinha algo que a identificava. E ela nem poderia estar ali, mas ela estava ali. Ela estava, foi um ato de fé, ela estava. Ela disse no versículo 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. No versículo 27, vamos ler também, diz, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta. Ela ouviu falar de Jesus. Ela havia colocado no coração o quê? Aquilo que ela iria fazer ao ter com Jesus, ao estar perto com Jesus. Olha que era uma missão parecida, tipo, quase impossível. Tocar Jesus no meio dessa multidão, ela arrumou um jeito, ela arrumou uma maneira. Pois Deus também estava agindo nesse meio. Deus estava trabalhando, Deus estava também esperando também ali qual era a atitude dela. Ela foi. No meio daquela multidão, todo mundo apertando, ela encontrou espaço e tocou nas vestes. Só tocou nas vestes. Ela falou, se eu tão somente tocar, ela sabia exatamente o que ela estava enfrentando. E as pessoas
não iria facilitar muito a chegada dela até Jesus. Então ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Tocar. Só tocar. Ela disse: eu sararei. Ela estava com aquela fé que isso iria acontecer na vida dela. Porque ela ouviu falar de Jesus e ela sabia quem Jesus era e ela sabia que Jesus podia fazer em sua vida. Então ela não estava ali para perder tempo. Ela disse isso. Ela disse: eu vou sarar. E o que aconteceu? E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Então, imediatamente ela sentiu ali o poder de Deus. O poder de Deus liberar tudo, o poder de Deus transformar tudo naquele momento. E foi o que aconteceu. Ela recebeu o milagre dela, pois ela creu. Ela se esforçou, ela foi e tocou. Precisava ela ir até Jesus e tocar. Ela se empenhou, colocou no coração dela nisso e foi ter com Jesus e tocou. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus estava em uma direção, tá? Jesus estava passando. Preste bem atenção numa coisa. Jesus, ele, emana esse poder, Quando a fé entra em ação da pessoa, é quase como instantâneo. Vai e acontece, e alcança a pessoa que, com fé, toca o coração de Deus. Jesus não estava ali direcionando para ela, dizendo: o poder de Deus venha sobre você, o poder do Senhor, de cure, Muitas vezes as pessoas pensam que por uma imposição de mão, uma oração específica, que ela vai ser liberta de algum mal, ou alcançar alguma coisa. Jesus, o que ele faz? Ele libera o poder. Isso é dele. Isso acontece, tá? Nós precisamos saber tocar o coração de Deus. Precisamos saber tocar. E Jesus sentiu que a virtude saíra, tinha saído dele. Ele queria saber quem tocou, nas vestes dele. Imagina, gente, uma multidão apertando e Jesus perguntando: quem tocou? As pessoas não devem ter entendido nada. Devem ter até pensado que Jesus não estava, pensando ali bem, Mas Jesus sabia o que estava perguntando e sabia o que tinha acontecido com certeza. E as pessoas que estavam ali presentes estavam presenciando um ato de fé. E estavam também praticamente sendo ensinados, instruídos a respeito disso, pois tudo acontecia publicamente. Então, continuando, diz aqui: disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Os próprios discípulos, que estavam de perto ali, bem mais perto do que a multidão. E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Qual vai ser a sua fé? Qual vai ser a sua fé? Qual será a sua fé? Seja qual for, o Senhor Jesus vai dizer quando chegar o momento: filho, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Aqui continua com outros acontecimentos, vários acontecimentos maravilhosos. Então vou passar agora para a próxima passagem, deve ser muito conhecida por vocês,
que fica aqui em Marcos, capítulo 10, no versículo 46 em diante. Vamos ler junto. Não esqueça de pegar sua Bíblia, tá? Se você conseguir, né, fazer isso, se você estiver no ônibus, você pode estar ouvindo, mas você pode conferir depois em sua casa, quando der tempo, quando for possível, ou no seu trabalho, quando você tiver um tempinho também. É sempre bom você conferir. Isso também vai te abrir também mais, né, reflexões. O Senhor vai falar em seu coração profundamente. O título é O Cego de Jericó, tá? Muitos conhecem, eu tenho certeza. Diz assim, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão. De novo, gente, uma grande multidão. Marca isso. Uma grande multidão. Vocês podem ver como igrejas estão cheias. Há igrejas que estão super lotadas, cheias de gente. Mas nem todos conseguem tocar Jesus. Nem todos conseguem tocar o coração de Jesus, alcançar o favor de Deus, fazer com que venha o poder, né, sobre sua vida. Não estou dizendo que muitas pessoas fazem por mal, mas tem muitas pessoas que elas estão, às vezes, por curiosidade, e elas não estão se aplicando realmente a buscar, né, em Deus, como ter, né, esse discernimento, Senhor, como ter essa fé que o Senhor fala para nós termos, para alcançar, Senhor, meu Pai. É aquilo que o Senhor já colocou ao nosso dispor sobre tudo que é respeito à vida e à piedade. Dentro das igrejas há multidões, mas nem todos conseguem tocar a Jesus. Versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu. Olha, lembra que lá a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. Esse cego de Jericó, ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando. Quem você está ouvindo? Quem está passando? É aquele momento, gente, é aquele momento que você sente o poder, você sente algo dentro de você, sabe? Borbulhar como se tivesse mar. Teu coração acelerar, você sente o Senhor falando contigo, você sente ali, é como se algo estivesse inundando e você respira forte, o Senhor está falando na palavra, o Senhor está falando no louvor, e o Senhor está falando na oração, e naquele momento você deve aproveitar aquilo que vem no seu coração, Senhor, né? De tocar o Senhor naquele momento, de tocar no Senhor para o quê? Para liberar aquele poder. Porque é o momento que Jesus está passando. É o momento que nós temos, ouvimos que Jesus está passando, ouvimos que a nossa oportunidade está passando, ouvimos que o Senhor está falando conosco através da palavra, ouvimos que o Senhor está falando conosco através do louvor, através da oração, através de uma ministração, através de uma pessoa, de uma criança, através de pessoas que a gente conhece, que a gente não conhece. Deus tem maneira dele de falar, de ministrar, de passar a mensagem dele. Esse momento que teu coração, tem aquele encontro, teu coração tem aquele encontro, né? Aquele momento daquele encontro ali, teu coração tá naquele jeito. É o momento de você aplicar a tua fé. É o momento de você começar a fazer aquilo que está no seu coração. Pois Jesus está passando. Jesus passou em cada situação diferente, em cada lugares diferentes. O momento que Jesus está passando em um lado, o momento que Jesus está passando no outro. Qual é o momento? Vai ter um momento de novo que ele vai estar passando, então aproveite esse momento. Amém?
E diz assim, ele, né, ouviu, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam. Olha só, gente, tem gente que tá no meio da multidão para impedir as pessoas de receber as bênçãos. Essa é a verdade, gente. Muitas pessoas estão no meio da multidão, no meio da igreja, para tirar aquele irmãozinho, para afastar aquele irmãozinho da igreja. Muitas daquelas pessoas que se acham santo demais, perfeito demais, o santão, bom, o crente, que vai rapidamente, pega o dedo e aponta para aquela pessoa e faz aquela pessoa sair da igreja. Sabe? Mal entra na igreja uma pessoa diferente, a pessoa já começa a olhar de cima a baixo, de baixo para cima, de cima a baixo, de baixo para cima. E outra pessoa mal chegou na igreja se sente o quê? Desconfortável. Repara que essa pessoa fez isso, então o que a pessoa faz? Eu não volto mais aqui, eu não me senti bem. Eu não me senti bem recebido, entre outras coisas. Então há várias maneiras de as pessoas atrapalharem, tá? A pessoa de receber, de receber o seu milagre. Gente, não é só na igreja, é dentro de casa. É você contar também para uma pessoa que você considera como amigo ou melhor amiga sua. Você tem que provar realmente se essa pessoa realmente é a sua melhor amiga, o seu melhor amigo. Pois você, quando conta alguma coisa, essa pessoa te desencoraja. Essa pessoa diz, não faz isso não é certo. Ou tipo, não tem razão, não faz sentido. Sabe, quando você conta a respeito de sonhos, de fé, de projeto, alguma coisa que o Senhor está movendo em seu coração, as pessoas te puxam para trás. Mas quando você conta alguma coisa que é a respeito de qualquer outra coisa que a outra pessoa também pode tirar proveito nisso, então a pessoa rapidinho fala, opa, sim, isso é bom, isso é legal, vamos sim, vamos. Sabe? Então não é com todos que nós compartilhamos os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Aquilo que o Senhor falou particularmente com você. Não é com todos, pois nem todos vão compreender. E as pessoas têm que estar ligadas na mesma fé que você. O cego de Jericó estava ali gritando sozinho, falando, clamando sozinho. A mulher do fluxo de sangue estava ali também sozinha, falando. Se ela compartilhasse alguma coisa, né, do que ela sentia, do que ela ia fazer com alguém, muitas pessoas, né, teriam a desencorajado. Nem sei se ela, né, essa mulher, tinha amigos ou amigas. Talvez as pessoas teriam desencorajado, pois a situação dela era delicada também. Então ela estava naquele ato de fé, que não é para todos. O Senhor fala contigo. Então, preste atenção para quem você fala. Preste atenção para quem você compartilha. Então tenha certeza que você compartilha com a pessoa que partilha da mesma fé que você, que está também, que sentiu a mesma coisa que você, sabe? Deus confirmou ela no coração também. Então vê se realmente essa pessoa está na mesma fé que você, tá? Na mesma visão que você. Eu não estou falando para você criar divisões, né? Você ficar mal com a pessoa, né? Principalmente a pessoa muito próxima a você, mas você tome cuidado. Tome cuidado com isso, tá? Então vamos continuar, e diz assim, ele estava continuando a clamar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ó, fique calado. Mas ele clamava cada vez mais, olha só. Então eu vou clamar cada vez mais. Olha só a fé do cego de Jericó. Então ele clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia, aleluia, né? Então, ele insistiu. Ele perturbava cada vez mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E muitas pessoas se perturbavam com isso, né? Jesus mandou chamar. E olha só, gente, que importante. Olha só a fé. 50, versículo 50. E ele, o que ele fez? Lançando de si a capa. Ele tinha uma capa que o identificava como cego, tá? Essa capa o identificava. Então, olha o ato de fé. Olha o ato de fé. Ele estava declarando aquilo ali já, jogando a capa fora, lançando a capa fora, que ele receberia a cura dele naquele momento. Ele teve o ato de fé. Ele já foi assim, Senhor, eu creio, eu vou ser curado. Vou jogar isso aqui que eu não vou mais precisar dessa capa. Eu não vou mais precisar dessa capa. Eu não vou mais precisar ser identificado como tal. Então, e lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, né? Ele lançou a capa, se levantou e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Gente, Jesus já sabe, tá? Jesus já sabe o que você quer, mas você precisa falar. Você precisa pronunciar. Falar para o Senhor Jesus. Terão momentos que você não vai precisar falar de certas coisas, que Jesus vai alcançar, Ele vai te abençoar em certas situações. Mas há momentos que Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Então, quando Ele te perguntar a você, seja específico. E disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Era o que ele queria. O que ele queria. Era exatamente o que ele queria. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha, gente, o milagre. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Ele falou para a mulher que tinha o fluxo de sangue, e ele falou também para esse cego de Jericó: vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Olha só, gente, Deus não é maravilhoso? E é isso que Ele quer falar para cada um de nós. Vai, a tua fé te salvou. Mas como? Como que você vai tocar Jesus? É um ato de fé. É um ato de fé. Há vários eventos, há várias situações que a Bíblia, fala aqui sobre situações diferentes, pessoas diferentes. Foram vários eventos. Cada pessoa foi de um jeito, cada pessoa foi diferente. Você vai ler a Bíblia, você vai ver que cada pessoa foi curada de uma maneira, foi alcançada de uma maneira. Mas pessoas que souberam alcançar Jesus, tocar Jesus, ou pessoas que próximo a essas pessoas que estavam talvez debilitadas demais, puderam alcançar Jesus. Nem todos, gente, nem todos que estão no meio da multidão vão alcançar Jesus. Pois é preciso ter fé, é preciso crer que Jesus é galardoador daqueles que o buscam. Você tem que entrar, você precisa entrar diante de Deus com inteireza de coração, sabendo que Ele é um Deus que vai fazer o milagre, trazer o milagre que você precisa. Cada pessoa teve uma atitude, cada pessoa agiu de um jeito. O que o Senhor tem falado em seu coração? O que Ele tem ministrado em seu coração? Qual será o seu ato de fé, a sua atitude de fé? Olhe só o cego de Jericó. Ele agiu como uma pessoa que já tivesse ali já recebido um milagre, recebido a cura. Tanto que ele jogou aquela capa fora. Ele não queria mais ser reconhecido como cego. E a vida dele realmente mudou, como diz a palavra do Senhor. Então é isso, gente. Eu sei que eu falei, aqui muito nessa reflexão,
mas o Senhor sabe de todas as coisas. Terão dias que eu vou trazer reflexões menores, né? Vai ser pouquinho. E haverá dias que as reflexões vão ser um pouquinho, né? Maiores, como essa, tá? Então, gente, eu espero que o Senhor Deus tenha falado profundamente no seu coração e continue falando, tá bem? Que Deus venha abençoar a sua vida, sua família, te dar discernimento, te fazer entender qual seja a vontade dele para a sua vida. Então, por aqui eu fico. Deus te abençoe. Então, até a próxima reflexão. Tchau!